Boa noite, pessoal. Do Boa canal noite, gente. do Tudo canal. bom? Tudo bom? Gustavo? Hum. Oi. Hoje, o papai de Júlia, vai começar uma série de historinhas para dormir. E hoje nós vamos começar histórias bíblicas. Hoje nós vamos começar com a história de Abraão. Aqui, ó. Vou contar para eles dois a historinha de Abraão, tá vendo? Agora deixa focar. Pronto. Agora ficou bom. Histórias do povo de Deus. E antes de começar, olhem para mim, vocês dois. Antes de começar, tem que explicar uma coisa. Abraão era um profeta de Deus. Vocês sabem o que era profeta? Que seguia Jesus? Como? Que seguia Jesus? Não está errado, né? Os que seguiam Jesus a gente chamava de apóstolo. É uma espécie de profeta. Mas antes, Deus é espírito, não é? Deus é um espírito bom. O nosso Deus é espírito. Então ele precisava, para dialogar com seu povo, para dialogar com nós, seres humanos, ele precisava se utilizar de pessoas como instrumento para chegar até nós. Tá certo? Para que serve um instrumento? Não é para a gente fazer alguma coisa? Por exemplo, um microfone. O microfone serve para ampliar a nossa voz. Uma chave de fenda, que é um instrumento também, serve não é para a gente conseguir abrir alguma coisa? Então, um instrumento é aquele que tem uma utilidade. Então, Deus se utilizou de profetas para poder falar com o povo, para poder falar com as pessoas. E a essas pessoas especiais, Deus chamou de Profeta. profetas. Então, agora você já sabe o que é profeta, não é? Eram pessoas escolhidas por Deus para que Deus pudesse se revelar ao povo, a nós, filhos dele, tá certo? Então vamos começar com a historinha de Abraão, o pai Abraão. Então, Abraão era um homem que obedecia a Deus porque confiava em Deus. Sua fé em Deus era tão grande que ele é considerado o pai da fé. Aqui, ó. Ele era considerado o pai da fé, porque a fé dele era tão grande que era exemplo para muitas pessoas. Vamos lá. Certo dia, Deus disse a Abraão: Deixa sua terra e seus parentes, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Você será muito abençoado. Deus fez grandes promessas a Abraão. Olha, tá vendo? Deus falou com Abraão e disse: Olha, Abraão, eu tenho algo melhor para você. Eu tenho uma terra nova, um lugar novo para você ir com sua família. Vou formar uma nova descendência. Vamos lá. Partiram Abraão e sua mulher, com tudo que tinham, foram para a terra que Deus havia indicado. Canaã. Sabe o que significa Canaã? Terra que jorra leite e mel. Leite e mel eram dois produtos muito importantes na época de Abraão. Quem tinha leite, né, dos animais, e quem tinha mel era considerado pessoas praticamente fartas, pessoas ricas. Então Canaã significa terra que jorra, ou seja, uma terra prometida, uma terra boa, né? Abraão era bem velhinho e não tinha filhos. Ó, tá vendo? Ele pegou a mulher dele, pegou o jumentinho, pegou o camelo, pegou algumas posses que ele tinha, né? Alguns parentes. Vamos lá, continuando. Uma noite, Deus falou a Abraão: Olhe para o céu e conte as estrelas. Assim será a sua descendência, tão numerosa como as estrelas dos céus e os grãos de areia no mar. Abraão creu em Deus. Olha, Abraão era velhinho. Ele não podia ter filhos. Mas Deus prometeu a ele que a descendência dele seria enorme. Deus prometeu a ele que ele teria filhos, mesmo sendo idoso. Ele e sua esposa Sara tiveram um filho, que Deus chamou de Isaque. Em uma ocasião, Deus quis testar a fé de Abraão. Ele disse: Abraão, Deus chamou. Estou aqui, Senhor, respondeu ele. Deus ordenou: Pegue o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá até a terra de Moriá. Chegando lá, ofereça seu filho como sacrifício a mim, sobre uma das montanhas que eu indicarei. Já pensou? Ele não poderia ter filhos. Quando finalmente Deus deu um filho para ele, Deus deu um filho para ele, para testar a fé de Abraão, disse: Olha, Abraão, esse filho não é seu, é meu. Eu quero que você sacrifique ele
em sinal do meu amor. Imagine como ficou o coração de Abraão. Como ficou, Gustavo, o coração do pai? Ele pedindo para sacrificar ele. Sabe o que é sacrifício? Era antigamente, as pessoas tinham como costume, em oração, entregar uma parte das coisas, uma parte do que eles tinham a Deus. Por exemplo, se a pessoa era agricultor, ele queimava uma parte das frutas, né, dos vegetais, e aquela fumaça, quando subia, era sinal que Deus aceitou aquela oferenda. Tá? Se a pessoa era, por exemplo, pastor de ovelhas, eles sacrificavam uma ovelha. Então, o sacrifício era uma forma que o povo antigo tinha, né, porque via a fumaça subindo no céu, era uma forma que as pessoas tinham de acreditar que Deus aceitava a oferta, ou seja, que Deus estava feliz com a oferta que Deus tinha aceitado, tá certo? Então, Deus pediu para Abraão que depois de tanto tempo ele oferecesse o filho dele. Olha como deve ter ficado o coração de Abraão, né? Vamos continuar a historinha. No local indicado por Deus, o menino olhou para o pai e perguntou: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Tá vendo? Que ele estava esperando que o pai sacrificasse, como o pai também era um pastor, o pai sacrificasse um cordeiro. Mas não foi bem assim. Abraão respondeu com fé: Deus proverá, meu filho. Logo depois, Abraão amarrou seu filho e colocou sobre o altar do sacrifício. Quando ia erguendo a faca, um anjo segurou seu braço. Olha lá. Um anjo segurou seu braço e disse: Abraão, Abraão, não faça mal ao menino, o quanto você é fiel, porque não negou seu único filho, por sua fé será grandemente abençoado. Olá. Abraão olhou entre os arbustos e viu um cordeirinho. Ele pegou o animal e o ofereceu no lugar de Isaque. Foi uma prova de confiança que Abraão teve em Deus. Então essa é a historinha do pai da fé, um dos primeiros homens, um dos primeiros profetas que Deus se utilizou para falar com o seu povo. E a Júlia, o que achou da história? Legal. Legal? Pode dizer alguma coisa da história que você gostou? Achou bonito? Deixa eu ver. Que ele falava, que Abraão, ele falava como se fosse normalmente com Jesus, como se ele já tivesse falado muito com Jesus. Como se ele fosse um amigo de Jesus mesmo, como se ele já tivesse visto, falado. A fé dele era tão grande que quando ele rezava, ele falava diretamente com Deus, né? E você acha que a gente pode falar com Deus na oração? Pode? Que legal. Você acha, Gustavo? Que a gente pode falar com Deus? Como é que a gente fala com Deus, então? Rezando, né? Muito bem. Então essa é a história. Essa é a história. Gente, esse negócio vermelho aqui, se vocês viram, foi batom que eu estava... aí passou aqui. Aí ficou aí. Eu vou tirar ele. Então essa é a historinha de Abraão, a historinha de hoje. Então depois a gente conta, vão ser uma série de historinhas que a gente vai contar, tá certo? Então, boa noite. Mostre as outras historinhas. Vai ter parábolas de Jesus. Isso. Ressurreição de Jesus. Tira a mão, Gustavo, para eles verem. Ressurreição de Jesus. E o dilúvio. E o dilúvio. Ok, muito bem. Então, tchau. Até o próximo vídeo. E se inscreva no canal, deixa o like e aperte no sininho da notificação. Um beijo. Gustavinho. Tchau. 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 Boa noite.